e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a web. Todo site, ele é feito com vários arquivos. Mas que arquivos são esses? HTML, CSS e JavaScript. Esses são os arquivos base para fazer uma interface e adicionar algumas funcionalidades ao seu site. O HTML, eu já falei em alguns outros vídeos, ele é como se fosse a estrutura do seu site. Por exemplo, você tem lá o site e você quer marcar os elementos. Você quer colocar assim, olha, esse texto aqui, parágrafo. Aí você usa uma tag, que é a tag P. Parágrafo. Você quer mudar a cor de todos os parágrafos do seu texto. Igual no Word mesmo, onde você pega e muda a cor, ou você muda o formato, o tamanho, você seleciona a tag e faz a modificação. Como essa modificação é feita? Como é que eu faço isso? É com HTML? Não, é com CSS. No CSS você consegue mudar o tamanho da fonte, se ela é negrito ou não, se ela é itálico e várias outras coisas como cor, tamanho e etc. Já foram dois, são três, né? HTML, CSS e JavaScript. E o JavaScript, ele vai dar interação para a sua página. Então, por exemplo, quando aparece uma coisinha bem chata chamada anúncio nos sites, normalmente são com JavaScript, aqueles pop-ups que aparecem de forma dinâmica. Toda essa coisa dinâmica da web é feita em JavaScript. Então, eu vou criar um projetinho aqui e mostrar um pouquinho pra vocês. Vem comigo! Aqui eu tô no meu editor de texto. Esse editor de texto aqui é o Visual Code. Ele é gratuito, você consegue utilizar no Linux, Windows, acredito que no macOS também. E se vocês não quiserem utilizar ele, dá pra utilizar vários outros. Dá pra utilizar Notepad++, até o bloco de notas, se você quiser. Eu não recomendo, porque é meio confuso de entender o seu código nele. Tem o Sublime e vários outros. Aqui, como eu tô no Visual Code, eu vou criar um novo arquivo. Criei um novo arquivo. Aqui no caso, gente, eu abri uma pasta já. Eu já criei uma pasta e abri ela com Visual Code. Por isso que eu consigo acessar o meu gerenciador de arquivos aqui e criar os arquivos por aqui, tá? Eu vou criar um arquivo chamado index.html. Todo arquivo HTML, ele tem que ter esse final aqui. Ele tem que terminar com .html. Como eu tô no Visual Code aqui, eu tenho alguns atalhos. Então eu posso simplesmente digitar HTML e ele tem essa opção aqui, ó, de HTML5. E aí ele gera esse código para mim. Por isso que eu gosto bastante de utilizar editor de texto, porque ele facilita muito. Bom, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre as tags HTML. Todo HTML, ele tem que ter o doctype HTML. Aqui ele especifica a linguagem, mas não que se você escrever em português no seu site, ele vai dar algum problema ou coisa assim. Isso aqui é mais para identificar. Por exemplo, se você colocar seu site no Google ou coisa assim, ele vai identificar como o seu site sendo em inglês. Aí aqui a gente tem o header, que é um cabeçalho onde você vai colocar várias configurações e coisas assim. O que você escreve no seu site e aparece é tudo que está entre body e /body. Aí aqui no header a gente tem esse meta, charset, o TF8. Isso aqui é para permitir que você digite caracteres especiais, como C cedilha e várias outras coisas. Se você tira isso aqui, ele começa a dar uns problemas e fica tudo desconfigurado quando você coloca acentuação. Essa outra meta aqui é para poder tornar o seu site um pouco mais responsivo. Isso aqui não garante a responsividade, mas ele dá uma ajuda. E aqui o título. Essa tag aqui é de título. Sabe quando vocês abrem aba nova e aparece lá, site da Caixa, site do governo, site de várias coisas. E aqui dentro do body, o que eu escrever aqui vai aparecer na minha página web. Então eu vou escrever o famoso Olá Mundo. Olá Mundo. Vou salvar e aqui no Visual Code eu consigo abrir um servidor virtual, mais ou menos assim. Basicamente ele vai abrir o meu navegador. Ele abriu aqui pra mim, Olá Mundo. Então se eu escrever mais alguma coisa aqui, e aí galera, opa, galeta não, galera, aqui é a Liara. Beleza? Vocês estão beleza, gente? Tá tudo beleza aí? Ele já apareceu aqui pra mim. Eu vou falar um pouquinho de algumas tags, né? Vocês repararam aqui que ele colocou tudo em uma linha só, ele não fez a quebra de linha. Mesmo que eu fiz aqui a quebra de linha, aqui no meu código não aconteceu. No HTML a gente tem uma tag para isso, que é a tag BR. Uma coisa interessante que eu gosto muito do Visual Code é porque eu consigo escrever o nome do comando
comando. Isso aqui são extensões que eu coloquei no meu editor de texto e eu consigo digitar o nome da tag que eu quero, aperto Enter, ele já coloca essa sintaxe aqui. Inicia com menor, termina com maior. E aí tem as tags que se auto-fecham, que é esse exemplo aqui. Tem um barra menor, não existe barra BR. E essas outras tags aqui, que tem um fechamento, elas terminam com esse fechamento. Então aqui é body barra body. Se eu salvar aqui e voltar lá, ele já adicionou essa quebra de linha para mim. Aí aqui eu vou digitar um texto aleatório e eu vou colocar ele dentro de uma tag P. Essa tag, ela vai dizer pro meu navegador que isso aqui é um parágrafo. E eu posso fazer várias coisas com esse parágrafo. Agora eu vou entrar um pouquinho no CSS. Vou criar um arquivo aqui chamado style.css. Então aqui eu criei o meu CSS, vou abrir aqui, vou selecionar todas as tags P, ou seja, se eu tiver mais parágrafos aqui, ele vai selecionar tudo. E eu vou colocar uma cor, vou mudar para azul. Vou salvar. Será que vai mudar lá? Ué, não mudou nada? E agora? Por que não mudou? Eu tenho meu arquivo CSS e eu tenho meu arquivo HTML. Mas o meu CSS não está conectado ao meu HTML. Ou seja, quando eu digitei aqui, né, selecione todas as tags P, que é o que esse comando aqui está dizendo. Ele não sabe de onde selecionar, porque esse CSS não está inserido em nenhum HTML. Então não tem nenhum lugar para ele buscar esse P. Para isso eu preciso inserir o meu CSS aqui no meu HTML. Para isso eu uso a tag link e esse href aqui, ele vai identificar aonde está o arquivo CSS que vai ser utilizado nessa página HTML. Então vamos lá, Style. Tá vendo aqui, ó? Ele já identificou que nesse mesmo diretório aqui tem um arquivo chamado style.css. Se eu aperto Enter em cima dele, ele já selecionou. Vou salvar aqui, vamos ver se funcionou. Funcionou. Agora o meu texto é azul. E se eu tiver mais parágrafo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse aí, galera, como um parágrafo também. Salvar, ele também ficou azul. Então, suponhamos que eu tenho vários textos, selecionei aqui, vou apertar Ctrl Shift Down e ele duplica para baixo. Se eu tenho vários textos e eles estiverem dentro da minha tag P, eles vão receber essa estilização aqui. Bom, já vimos um pouquinho de CSS, um pouquinho de HTML, mas e esse JavaScript aí? O que é esse JavaScript? Eu vou dar um exemplo muito simples e muito básico. Vou criar um novo arquivo aqui. Esse arquivo eu vou chamar ele de script.js. Todo arquivo JavaScript ele tem que terminar com JS no final. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um alert, olá. Não vou colocar olá não, vou colocar. E aí galera, beleza? Ponto e vírgula. Isso aqui é o meu comando, minha função. Ela tem que vir entre parênteses. E isso aqui é uma string. Uma string é um texto. Todo texto precisa estar entre aspas. Aí aqui, vou testar lá, vamos ver se já está funcionando. Mas não aconteceu nada? Por quê? Porque da mesma forma que o CSS que eu criei lá não estava linkado ao meu arquivo HTML, o JavaScript é a mesma coisa. Para inserir o JavaScript dentro do meu arquivo HTML é um pouquinho diferente. É a tag script, aqui src. Esse src, ele é a mesma coisa do href. Ele vai indicar onde está o meu arquivo JavaScript que eu quero trazer para dentro do meu HTML. Então, se eu começar a escrever aqui script.js, ele completa aqui para mim. Aí salvei aqui, ele já atualizou para mim e tá falando o seguinte. E aí, galera, beleza? Isso aqui é um alerta. O seu JavaScript ele tem que ficar antes do fechamento da tag body, para garantir de que você não está selecionando um elemento que ainda não foi criado. Isso aí vai dar um erro. Bom, eu acho que é isso por hoje, galera. Um videozinho bem iniciante, falando um pouquinho sobre o web. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um comentário, sugestões,
compartilha para alguém que vocês conhecem, alguém que está na faculdade, alguém que está com dificuldade de entender um pouquinho de web, HTML, CSS, JavaScript. Se tiver alguma dúvida também pode colocar aí nos comentários, eu tô sempre vendo os comentários aí, respondendo todo mundo. É isso aí, muito obrigada por assistir, compartilha, dá like, se inscreve, é isso aí e falou!